Continuando a nossa análise a respeito da Revolução Francesa, antes da gente avançar na nossa discussão, é válido colocar para vocês aqui uma bibliografia a respeito da Revolução Francesa. E a obra que eu quero que vocês tomem contato, né, é essa aqui do historiador Éric Hobsbawm, que é a Era das Revoluções, 1789-1848. Essa obra aqui, ela vai tratar desse período que praticamente impulsiona, né, a formação do mundo moderno, do mundo contemporâneo, né? Aqui, obviamente, pela data, nós podemos perceber que vai, né, de 1789, que é a Revolução Francesa, até 1848, que é a data da publicação do Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. E dentro dessa obra há um contexto de revoluções industriais, de formação do pensamento socialista comunista, da Revolução Francesa em termos de tomada do poder da burguesia. Então, essa é a obra que eu indico para que vocês, né, complementem, né, avancem ainda mais nessa discussão a respeito da Revolução Francesa. Pois bem, nós paramos no momento da formação da Convenção, quando Luís XVI, numa tentativa desesperada de fugir da França, até para conspirar contra as mudanças que estavam ocorrendo na França, né, ele acaba sendo capturado quando ele estava com sua família a caminho da Áustria e é preso. Pois bem, antes da gente avançar nesse ponto, né, seguir em frente na nossa discussão, é importante nós darmos uma paradinha para analisarmos a conjuntura política do período compreendido como da Assembleia Nacional Constituinte, que é anterior à Convenção. Pois bem, os atores políticos, né, desse momento histórico da França são aqueles que compreendem o chamado Terceiro Estado francês, o grosso da população francesa, que reúne desde as pessoas mais miseráveis, mais humildes, até os pequenos burgueses, campesinato, artesãos, etc. Mas o Terceiro Estado não era um todo homogêneo. O Terceiro Estado ele é extremamente heterogêneo e dentro de si abrangia uma série de idiosincrasias políticas, ok? Então, nós tínhamos o grupo dos jacobinos, dos girondinos e os corvélières. No último vídeo eu falei um termo francês, é equivocado. O termo correto é os corvélières, no qual pertencem os sem calça ou os sans-culotte. Pois bem, vamos tratar aqui dos jacobinos. Quem eram os jacobinos? Bom, no início, os jacobinos eram um clube, um pequeno grupo de maçons. Era um clube maçom, Clube dos Jacobinos, criado lá no século XVII, lá, né, nos idos do seiscentismo. Pois bem, esses maçons, ok, eles se reuniam, esse clube maçom se reunia num mosteiro dominicano, no mosteiro dominicano de São Tiago. É meu nome, inclusive. Tiago, para quem não sabe, em latim é Giacomo, tanto é que, ou Giacomo, né? Jacobo. Tanto é que em italiano Tiago é Giacomo. Então o Jacobo em latim, ou Jacobo, que é a leitura correta, né? O J com som de I. Logo, aqueles que se reuniam no mosteiro de São Jacobo, ou Saint-Jacques, no caso do francês, ok? No caso, então, Tiago, Jacobo,
Giacomo, Jacques e, no caso do inglês, James. Então, aqueles que se reuniam no mosteiro de Saint-Jacques ou Jacobo eram os jacobinos, logo, jacobinos. Esses jacobinos, eles não vão entrar de cara na vida política, mas depois, quando a monarquia francesa começa a abrir mais espaço, a aumentar o número de integrantes do terceiro estado, esses jacobinos vão acabar entrando na vida política e se tornando deputados. O principal líder jacobino é Maximilien de Robespierre, ok? Que é uma figura à parte, que inclusive merece até um vídeo exclusivo sobre Robespierre, ele que vai governar a França com punhos de ferro durante o período da Convenção, chamado Governo do Terror. E ele, inclusive, vai guilhotinar várias pessoas na França, inclusive os reis franceses, 1793, e ele, de tanto guilhotinar, inclusive companheiros de partido, companheiros da vida política, ele mesmo, no derradeiro fim do Governo do Terror, vai acabar sendo guilhotinado. Pois bem, os jacobinos, eles eram vistos na França revolucionária, na França lá, nesse contexto do século XVIII que a gente está estudando, vão ser vistos pelos outros membros do terceiro estado e dos outros estados franceses como aqueles que são os mais radicais. Então, ser um jacobino naquele contexto, e até hoje o termo jacobinismo, de alguma forma, denota uma certa vontade de transformação, uma certa radicalização. Então, os jacobinos eram aqueles que, no período da Revolução, lá dentro já participando da vida política, eles queriam revolucionar completamente a coisa, queriam inclusive agir com violência contra a nobreza. E a camada dos jacobinos, em termos econômicos, era formada basicamente pela pequena burguesia. E depois vai abrindo espaço para a participação cada vez maior das camadas mais e mais populares, até chegar a uma aproximação com os sans-culottes, que são aquelas pessoas mais pobres, mais miseráveis, que estão na base da pirâmide social francesa. No próximo vídeo, nós vamos tratar da Gironda, né? Quem eram os girondinos, e por fim, quem eram os Corveliers, os sans-culottes, liderados por Danton. Au revoir.